Na semana passada, nós começamos o capítulo 2 de 1 João. Nós conversamos a respeito do tema sobre a necessidade que nós temos de lidar com o pecado e de nos libertar de pecados para podermos andar com Deus. Hoje nós continuamos o mesmo tema, a necessidade de andarmos com Deus. Só que o apóstolo João, nesse texto que nós acabamos de ver, ele vai abordar outro aspecto importante, que vai ampliando a nossa percepção de como nós devemos viver para andarmos com Deus. E aí, em 1 João, capítulo 2, verso 3 a 6, ele vai, então, nos trazer informações adicionais àquilo que ele já trabalhou no versículo 1 e versículo 2. Ora, sabemos que o que temos conhecido, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente, tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Então, o que nós temos aqui é uma instrução extremamente prática. Eu lendo esse texto durante o dia, eu fiquei imaginando esse texto aqui, a gente não precisa nem pregar sobre ele, porque ele é extremamente claro a respeito do que o apóstolo quer expor para nós. É extremamente prático a respeito de como nós conhecemos a Deus e de como nós desenvolvemos a nossa relação com Deus. É esclarecedor o texto. Eu imagino que os novos convertidos deveriam decorar um texto como esse logo ao nascer na fé, porque é um texto extremamente, assim, enriquecedor para a nossa vida e para a nossa fé. O que o texto nos mostra é que a vida cristã é uma vida. Não se trata de consentimento intelectual ou doutrinário, não se trata de concordar com uma doutrina. O que João coloca aqui é vida, vivida, no dia a dia, algo prático, e não somente uma concordância com alguma teoria a respeito de Deus. Há certas coisas aqui que interrompem a nossa comunhão com Deus. E é isso que João tenta tratar conosco. João trata de uma delas nesse texto, que é justamente a necessidade que nós temos de viver uma vida de obediência a Deus. Uma vida de obediência é o que vai nos dar essa comunicação, essa interação com Deus que nós tanto buscamos. E a falta de obediência vai justamente nos tirar dessa relação e vai nos conduzir para o tema que nós trabalhamos na semana passada, que é uma vida em pecado. Nós observamos, então, algumas palavras aqui, que vão nos dar nortes. Aqui nós temos, por exemplo, a palavra sabemos. Sabemos que o temos conhecido. Depois ele diz assim, se guardarmos. Então, guardarmos. Tem uma outra palavra que ele usa no texto, conheço. A outra que ele utiliza é aperfeiçoado. Depois ele diz mais, permanece. Sabemos, guardamos, conheço, aperfeiçoado, permanece. Você vai vendo que a forma dele trabalhar aqui a nossa intimidade com Deus, a nossa relação com Deus, é do ponto de vista extremamente prático. Não é o tipo de vida que uma pessoa apenas aprendendo teologia desenvolve. Não é algo que a gente consegue desenvolver só sentado numa cadeira, lendo as Escrituras e aprendendo as Escrituras. Isso aqui é algo que a gente pratica no dia a dia, que a gente desenvolve no nosso dia a dia, na nossa vida, na nossa existência. Então, o que o texto, então, tenta trazer para nós é como é que nós sabemos que conhecemos a Deus. É sobre isso que nós queremos conversar hoje. Como é que eu sei se eu conheço a Deus ou se eu não conheço a Deus?
É isso que o apóstolo João está tentando passar para nós. E eu gostaria que nós tirássemos, então, algumas lições extremamente relevantes aqui no texto a respeito desse tema. Como sabemos que conhecemos a Deus? Primeira lição: o cristão precisa ter certeza da fé. E aí, o texto, no versículo 3, na parte inicial, vai falar justamente sobre isso. Olha o que é que ele diz. Ora, sabemos que o temos conhecido. Depois, 1 João, capítulo 5, verso 13, ele diz também algo que vai reforçar essa instrução. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Veja, a preocupação de João é que os irmãos soubessem exatamente qual o tipo de relação que eles estavam desenvolvendo com Deus. Sabemos que o temos conhecido, e depois, a fim de saberdes que tendes a vida eterna. Então, saber, o ter certeza da vida eterna, da nossa relação com Deus, é extremamente importante na nossa vida cristã. Então, nós temos aqui razões que nos fazem nos opor à doutrina da certeza da fé. Quando nós falamos a respeito de ter certeza da fé, nós temos uma doutrina por trás disso, que é justamente a doutrina da certeza da fé. Todo cristão deve ter certeza a respeito da sua relação com Deus. Deve ter certeza a respeito da sua fé. E aí nós temos alguns comportamentos de algumas pessoas que fazem com que elas não queiram dizer que têm certeza de alguma coisa. E aí eu listei aqui algumas razões que nos fazem opor à doutrina da certeza da fé. Uma delas é achar que demonstrar certeza da fé é presunção. E aí, às vezes, a gente vê isso, né? A gente vê, por exemplo, alguns não crentes fazerem uma afirmação do tipo assim: eu acho uma coisa exagerada dos crentes dizer que eles são salvos. Afirmar que são salvos. Essas pessoas acham que é uma presunção fazer isso. E aí, muitos crentes também acham que é presunçoso fazer uma afirmação como essa. Mas o que a Bíblia nos instrui é que a certeza da fé faz parte da nossa relação com Deus. E nós precisamos, entendendo isso, dirigir a nossa fé de forma adequada. Então, a certeza da fé. Essa então, é a primeira coisa que faz com que a gente fique se opondo à doutrina da certeza da fé. Achar que demonstrar a certeza da fé é presunção. Mas existe outro motivo para achar que demonstrar a certeza da fé é presunção. Mas existe outro motivo para as pessoas não demonstrarem, né, publicamente a certeza da fé. Pode ser uma demonstração para essas pessoas, pode ser uma demonstração de que a pessoa não tem uma vida adequada à fé. Por isso, não tem confiança na própria salvação. E a gente encontra gente assim. Gente que vai na igreja só uma vez ou outra, gente que só se relaciona com Deus quando precisa de alguma coisa, gente que mal lê a Bíblia no decorrer da sua vida, não pratica nada do que aprendeu das Escrituras. E essas pessoas, então, elas não têm certeza da fé realmente. E a falta de disposição para afirmar essa certeza vem justamente dessa vida pecaminosa que nós já trabalhamos na semana passada. Quem quiser dar uma olhada no tema, pode olhar naquilo que foi falado na semana passada a respeito do pecado, da nossa necessidade de abandonarmos o pecado para termos um bom relacionamento com Deus. Pois bem, pessoas que vivem frios, sem uma vida voltada para Deus, essas pessoas também têm dificuldade de afirmar a doutrina da certeza da fé. Uma outra coisa que a gente observa é pessoas que ficam com medo ficam tentando mostrar uma certa modéstia. É como se elas dissessem que têm certeza da salvação, elas iam ser
presunçosas, então elas tentam ser modestas. E aí nós acabamos nos tornando culpados de uma falsa modéstia. Porque o que a Bíblia nos diz é que nós precisamos confessar a nossa fé diante dos homens. Então nós precisamos falar para os homens que estão à nossa volta, para as pessoas que estão à nossa volta, que a certeza da fé é uma realidade colocada em nossos corações pelo próprio Deus. É o Espírito Santo que imprime em nossa alma essa fé. E nós precisamos demonstrar essa fé de uma forma prática. Então, certeza da fé é uma realidade para todos nós. O cristão precisa ter a certeza da fé. E é isso que João está aqui procurando trabalhar no coração dos irmãos. Que eles precisavam ter convicções firmes e sólidas que pudesse conduzi-los na sua vida e no seu relacionamento com Deus. Uma outra coisa importante é que a Bíblia afirma a doutrina da certeza da fé. Romanos 8, versículo 37 a 39, vai nos dizer assim: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que é que o apóstolo aqui está afirmando? Ele está afirmando as suas convicções e o seu sentimento de confiança de que nada pode tirá-lo desse estado de comunhão com Deus. Que ele tem uma comunhão com Deus que nem principados, nem vida, nem morte, nem nada pode interromper essa comunhão, essa relação com Deus. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 12, o apóstolo fala mais uma vez a respeito desse tema, e ele ajuda a esclarecer justamente essa certeza da fé. E ele diz assim: e por isso estou sofrendo essas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então, o que ele está fazendo? Afirmando a certeza, as convicções da sua fé, que faz com que ele tenha forças para continuar lutando nas pelejas do dia a dia. Romanos capítulo 8, verso 8 até o verso 13, vai também nos dar informações a respeito desse tema. Porém, que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Aqui ele não diz assim, talvez seja, mas ele diz assim, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeus e gregos, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Essa é a doutrina da certeza da salvação. Esse é o conhecimento que nós precisamos ter a respeito da salvação. Então, se nós queremos ter uma relação com Deus, se queremos conhecer a Deus, nós precisamos ter essa certeza imprimida no nosso coração e impulsionando a nossa alma. E se não temos essa certeza, então nós precisamos resolver os problemas que estão tirando do nosso coração essa certeza. E aí talvez sejam pecados que nós tenhamos, talvez seja falta de conhecimento doutrinário, talvez seja falta de conversão. Eu não sei qual é a dificuldade que você possa ter. Mas essa certeza precisa existir no nosso coração se queremos ter relação com Deus. E nós precisamos resolver os problemas que tiram essa certeza, que deixam ela embaçada, para que nós possamos ter uma relação com Deus e para que nós possamos andar com Deus. Logo, essa é a primeira coisa que nós precisamos.
certeza da fé. Segunda coisa que eu gostaria de destacar aqui no texto é que o cristão deve conhecer o Senhor Jesus Cristo. Conhecer o Senhor Jesus Cristo. Ele diz assim: ora, sabemos que o temos conhecido. E aí é interessante, porque conhecer a Jesus, elas podem dizer que me conhecem. E é esse o tipo de conhecimento que nós precisamos entender. Você pode saber algumas coisas sobre mim, mas conhecer você só conhece quando você anda comigo, quando você convive comigo. E é isso que nós precisamos entender a respeito do conhecimento de Cristo, o conhecimento de Deus. Porque até um descrente, se você perguntar onde foi que Jesus nasceu, você acha que uma pessoa que não tem compromisso nenhum, um ateu, vai lhe responder isso. Aí você pergunta qual era a profissão de Jesus, o ateu vai lhe responder isso também. Jesus fazia milagres, a Bíblia diz que Jesus fazia milagres, ele vai responder também para você. Embora não creia e nunca tenha tido relação com Jesus. Ele sabe de coisas a respeito de Jesus. Ele sabe falar a respeito da família de Jesus. Então, saber falar, saber coisas a respeito de Cristo, não é a mesma coisa de conhecer a Jesus. Conhecer a Jesus é mais do que saber o que a Bíblia diz sobre ele. É ter uma experiência pessoal com ele. Conhecer a Jesus é estar em uma união mística com ele. E aí, quando eu falo união mística, por essa palavra mística não ser muito utilizada na igreja, o que nós observamos, a doutrina também chama de união orgânica. Por quê? Porque a Bíblia falando a respeito de Cristo, diz que nós somos o corpo, e ele é a cabeça. É ele que é o cabeça da igreja. Então, nós somos o corpo, e cada um de nós faz parte de um corpo. E isso é descrito nas Escrituras, né? Então, um é mão, o outro é boca, e assim por diante. O que é que o texto, então, nos mostra? O que é essa doutrina que nos fala a respeito da união orgânica, união mística entre a igreja e Cristo? É que Cristo é o cabeça. E se Cristo é o cabeça, logo todos nós somos parte do seu corpo e devemos viver como parte do corpo de Cristo. Cristo precisa estar no controle de tudo. Então, conhecer a Jesus é estar em uma união com ele. E aí, Romanos 16, 7, vai nos dizer o seguinte: saudai Adrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos, e estavam em Cristo antes de mim. Veja que, quando Paulo está falando sobre esses indivíduos, ele está dizendo o seguinte: antes que eu estivesse em Cristo, esses indivíduos já estavam em Cristo. Quer dizer, eles já estavam ligados a Cristo, eles já estavam com um vínculo com Cristo. É interessante, honrado com ele, todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros deste corpo. Então, há uma união orgânica aqui, no caso, é referida a essa união orgânica, aqui em 1 Coríntios. Não é essa ilustração da união orgânica, mas ele vai falar a respeito da videira. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. E assim vos torneis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei.
permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. E aí o que a gente encontra aqui é o Senhor dando instrução a respeito dessa ligação. É assim que se conhece a Deus. Você não conhece a Deus com conhecimento teórico. Senão, os grandes teólogos seriam os maiores conhecedores de Deus. E às vezes o que nós encontramos são pessoas extremamente incrédulas, sendo grandes teólogos. Mas o que a gente encontra é um conhecimento prático, um conhecimento advindo justamente do fato de que o indivíduo vive em Deus, que está ligado a Deus. E isso faz com que ele dê frutos, isso faz com que ele esteja sempre praticando a palavra e glorificando o nome do Senhor. É interessante ainda nós observarmos em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, que nos diz assim: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. Será que nós podemos falar isso a respeito de Deus? Porque é assim que se conhece a Deus. Nosso conhecimento de Deus vem justamente dessa experiência prática. Não é uma coisa teórica. Nós não conhecemos a Deus apenas lendo as Escrituras. Nós conhecemos a Deus quando nós vivemos o que as Escrituras nos desafiam a viver. Então, o que nós aprendemos? Para andarmos com Deus, ou para conhecermos a Deus, nós precisamos ter certeza de fé. Para conhecermos a Deus, para que o cristão conheça a Deus, ele deve conhecer o Senhor Jesus Cristo. Terceira coisa que nós observamos aqui. Para conhecermos a Deus, a obediência é um dos requisitos essenciais. E esse é o ponto-chave do nosso texto, do texto que nós lemos. Veja o que é que ele diz. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardarmos os seus mandamentos. Então, como é que eu sei que eu estou conhecendo a Deus, ou que eu conheço a Deus? Se eu guardo os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Então, se permanecemos nele, devemos andar como ele andou. Nós precisamos entender algumas coisas extremamente importantes aqui. Não é buscando alguma experiência sobrenatural, mas examinando a nossa conduta e a nossa vida, que nós vamos conhecer a Deus. Quando a gente observa isso aqui, imagina aí alguém chegando para João, no nosso contexto, alguém chegando para João e perguntando assim a João, João, como é que eu conheço a Deus? O que é que você acha que nos nossos dias aqui as pessoas iam querer responder para responder essa pergunta? Eu querer dizer para responder essa pergunta. Alguns iam dizer assim, olha, você faz uma vigília, faz um jejum de uma semana, e aí quando você vê anjos, vê umas coisas sobrenaturais, aí você está conhecendo a Deus. Alguns iam dizer assim, quando você tiver uns sonhos, que eles vão se tornar realidade, aí você está conhecendo a Deus. Você vai sentir uns arrepios quando você conhecer a Deus. Eu me lembro que quando eu me decidi
e fiz a oração. Quando eu terminei, o rapaz perguntou assim: você está se sentindo mais leve? Porque na cabeça dele, a pessoa que se converte parece que tirou o fardo de sobre ele, e ele então agora sente-se mais leve. Mas o que a gente acha, o que eu achei impressionante nesse texto é justamente o fato de que João, esse João aqui é o João do Apocalipse, irmãos. É o João que viu anjos, que viu coisas do futuro, João que teve visões extraordinárias, e esse João que teve visões extraordinárias olha para nós e diz assim: olha, se você quiser conhecer a Deus, você tem que obedecer seus mandamentos. Não é um negócio extraordinário um negócio desse? O cara teve visões extraordinárias, viu anjo, teve experiência com anjos, com o próprio Jesus, depois que o Senhor foi assunto aos céus, viu coisas espetaculares, viu a Nova Jerusalém descendo dos céus, mas ele olha para nós e diz assim: se você quer conhecer a Deus, pratica os seus mandamentos. E se você não pratica os seus mandamentos, você está dizendo que conhece a Deus, você é mentiroso. Já pensou que palavra poderosa essa de João? Que coisa extraordinária. O homem é extremamente prático na hora que ele vai trabalhar o tema do conhecimento de Deus. Não é buscando, então, experiências sobrenaturais que você conhece a Deus. Você conhece a Deus quando você começa a buscar servi-lo, a adorá-lo, a buscá-lo de verdade no seu dia a dia, adequando a sua vida aos seus mandamentos, tirando aquilo que atrapalha a sua vida espiritual, fazendo de você alguém mais parecido com Jesus, permanecendo em Cristo, vivendo o Evangelho. É assim que você conhece a Deus. Então, não fique pensando que você vai fazer um mês de jejum e oração e aí você vai conhecer a Deus. Porque conhece a Deus quem pratica a palavra de Deus, quem busca a vida de santidade. E é isso que nós precisamos entender, e é isso que João tenta passar para nós. É interessante quando nós vemos pessoas que tiveram experiências poderosas com Deus. Obedecer aos seus mandamentos significa que o meu grande objetivo é agradar a Deus. E é isso que nós precisamos entender. Não é somente obedecer regras, mas é o desejo de agradar a Deus. E às vezes a gente vai vendo pessoas que estão obedecendo regras e tentando viver em cima da lei, ficando ressentidas com Deus. E essas pessoas vão ficando ressentidas, né? E isso vai criando nelas um adoecimento. Não é isso que faz você conhecer a Deus. O que faz conhecer a Deus é o desejo de agradá-lo. E aí você vai lendo a palavra e você vai praticando porque você quer agradar a Deus. Não é somente o fazer os rituais e regras, porque os fariseus faziam isso. E olha que os fariseus faziam isso com muita disciplina. Mas Jesus dizia a respeito deles que eram hipócritas, que eram pessoas que não tinham conhecimento de Deus, apesar de todos os rituais que faziam e de todo o zelo que tinha pela lei. Então, não é ter zelo pela lei somente. É o desejo de agradar a Deus, de se achegar a Deus, de servir a Deus, de ver Deus se alegrando com a nossa vida, com a nossa forma de ser. Então, esse desejo de agradar a Deus é o que deve nos conduzir a esse caminhar constante com o Senhor. E Gênesis 5, 24 diz o seguinte: andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Andou Enoque com Deus. Depois, Gênesis 6, verso 9, diz assim: eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Noé andava com Deus. Gênesis 17, verso 1, ainda diz assim: quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Anda na minha presença. Anda com Deus. Se você quer conhecer a Deus, você precisa andar com Deus. A sua vida precisa ser voltada para agradar a Deus. Você não vai se preocupar com agradar a homens, com agradar a instituição religiosa,
com agradar pessoas da sua comunidade. A sua preocupação precisa ser agradar ao Senhor. Eu estou desejoso de agradar a Deus. E é isso que vai fazer com que a minha vida esteja voltada para isso. E isso vai desenvolver, fazer com que eu desenvolva um relacionamento com Deus. João 8, verso 12, nos diz ainda assim, o Evangelho de João. De novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Quem segue a Jesus não anda nas trevas. E quem anda nas trevas não segue a Jesus, como nós já vimos lá no capítulo 1. Efésios 5, verso 8 ainda diz assim: pois outrora erais trevas, porém agora sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz. Quem anda como filho da luz é luz. Quem anda como filho das trevas é trevas, por mais que ache que seja luz. Nós estamos aqui diante de uma aplicação extremamente prática para a nossa vida. Se nós queremos andar com Deus, e se nós queremos conhecer a Deus, nós precisamos desejar agradá-lo. E assim praticarmos os seus mandamentos para agradá-lo. Não é só praticar pelo praticar. Os fariseus faziam isso, mas nós precisamos desejar sempre agradá-lo. Nós estamos em Cristo quando andamos com Ele. Ou melhor, nós estamos em Cristo quando andamos como Ele andou. E como é que Jesus andou? 1 João capítulo 2, verso 5, parte finalzinha do verso 5, e o verso 6 diz assim: nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Então, quem permanece nele deve andar assim como ele andou. Mateus 11, versículo 28 e 29 diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aprendei de mim que sou humilde de coração, que sou manso e humilde de coração. Então, como é que Jesus vivia quando esteve? O que é que o Evangelho fala a respeito da vida de Cristo? Que era manso, que era humilde de coração. Será que nós somos mansos e humildes de coração? Será o que é que está acontecendo conosco que não adquirimos essas características de Cristo? Aí a gente vai ver uma outra coisa. A preocupação de Jesus com edificar pessoas. A preocupação dele em salvar pessoas, em exortar quem estava errado, em esclarecer para os religiosos da sua época que eles estavam perdidos e precisavam de salvação. A necessidade de auxiliar pessoas que estavam precisando de ajuda. O que a gente vai observando é que Jesus não vivia em função de si mesmo. Jesus não vivia em função do seu patrimônio, não vivia em função de si mesmo, não vivia em função de coisas do futuro, ele vivia em função de atender às necessidades espirituais das pessoas que estavam na sua época. O propósito da vida dele era servir as pessoas e servir a Deus. Será que nós estamos andando como Jesus andou? Será que a igreja hoje anda como Jesus andou? Será que nós podemos falar isso da nossa igreja, da nossa vida? Será que nós estamos realmente absorvendo as características de Cristo? As pessoas podem olhar para nós e ver que Cristo vive em nós, que a mensagem do Evangelho está sendo pregada com a forma como nós vivemos. Será que isso está acontecendo em nosso meio? Ora, se isso estiver acontecendo, então, com certeza, nós podemos dizer que estamos conhecendo a Deus e estamos permanecendo em Deus. Se isso não está acontecendo, então o que nós precisamos é de arrependimento e conversão. Porque somente isso, quebrantamento, porque somente isso pode nos conduzir a uma vida adequada diante de Deus. Fica aqui, então, essa meditação. Eu não sei como é que está a sua vida, não sei o que é que você tem feito na sua vida cristã.
Eu, esses dias, meditando nesse texto, fiquei imaginando, será que a prioridade da nossa vida é agradar a Deus? Será que nós estamos fazendo isso com o nosso patrimônio, por exemplo? O nosso patrimônio está servindo para quem? Está servindo a nós ou está servindo a Deus, ao reino de Deus? Será que a nossa prosperidade traz alguma vantagem para o reino de Deus? É algo que a gente precisa entender, irmãos, porque quando nós estamos envolvidos com o reino e nós estamos desejosos que esse reino se expanda, tudo o que envolve a nossa vida começa, de certa forma, a servir ao reino, de certa forma. Então, nós precisamos pensar um pouco. Será que a minha prosperidade faz com que o reino de Deus tenha recursos para se expandir aqui na nossa região? Será que a minha saúde e a minha capacidade intelectual faz com que o reino de Deus seja beneficiado com isso? Será que eu estou vivendo para o chamado que Deus deu? Porque o mandamento de Deus, para cada um de nós, em alguns aspectos, ele é específico. Deus, por exemplo, me chamou para ser pastor. Não ser me faz estar em pecado diante de Deus. E Deus chamou você para fazer o quê? Você está desenvolvendo o seu ministério para agradar a Deus? Ou será que o seu ministério é só sentar num banco de igreja e dar uma limpadinha nele, ali naquele cantinho que você sentou? Será que esse é o nosso propósito? O propósito da vida cristã é esse, ser um religioso que vai para uma igreja dia de domingo e frequenta o ambiente religioso, que concorre a alguns cargos e que depois desenvolve a função que o cargo exige de forma extremamente relaxada? Será que isso é agradar a Deus? Será que nós estamos realmente vivendo para Deus dessa forma? É algo que nós precisamos entender. Se nós queremos conhecer a Deus e se queremos nos aprofundar nesse conhecimento, nós precisamos entender que obediência é algo extremamente necessário. O desejo de agradar a Deus, você vai ser zeloso pelo seu ministério, pelo desejo de agradar a Deus. Você vai tirar tempo para a vida de oração, vai tirar tempo para preparar uma aula, por exemplo, vai tirar tempo para se preparar para pregar uma mensagem evangelística para algum amigo, vai tirar tempo para se dedicar a alguém que está necessitando, porque você deseja agradar a Deus. Porque se você não for fazer com essa motivação, isso não é culto. E é isso que nós precisamos entender. Às vezes nós fazemos por pressão da igreja, por pressão de pessoas. Isso não é culto. Nós precisamos prestar culto a Deus. E culto a Deus é fazer o que lhe agrada. É desejar agradá-lo. E fazer para isso aquilo que lhe agrada. Então, fica aqui essa palavra, esse desafio para todos nós. E eu gostaria de concluir justamente voltando a fazer a leitura do texto. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Que Deus nos abençoe e que nós possamos, entendendo o desafio do texto de hoje, nós possamos fazer uma revolução na nossa vida. Possamos deixar o Espírito Santo nos revolucionar a alma. Que Deus nos abençoe. Vamos orar.